Clareza de custos, clareza de tempo, clareza de restrições, e restrições podem trazer oportunidades e vão permitir que você analise riscos e tome essas decisões antecipadamente, vão então permitir que você comece efetivamente o real assunto, o desenvolvimento do seu projeto, o desenvolvimento que vai levar à sua construção ou à sua reforma. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Prosa de Obra. E hoje vamos continuar falando de um assunto que a gente falou no nosso último podcast, que o que é fundamental saber antes de reformar e construir. Eu sou Patrícia Calbianco, designer de interior, juntamente com meu sócio Carlos Agrícola, arquiteto e engenheiro. E no último, relembrando, a gente falou sobre relação do tempo, clareza dos custos e restrições envolvidas. E o que é mais importante para a nossa audiência saber sobre o que precisa ser feito antes de começar a construir ou reformar? Qual a importância? Importância primordial, né? Vamos de prosa de obra mais uma vez, continuando aí o último podcast, como você colocou. No último podcast, essa questão da relação do tempo, né? Entender o tempo a curto, médio e longo prazo. Entender que os custos de obra, de uma forma geral, não são o que comumente a gente ouve por aí, né? A gente precisa ter muito cuidado. Obra não é preço por metro quadrado. A margem de erro de olhar uma obra somente pelo metro quadrado entrega para a gente, já de partida, uma condição de inviabilidade de obra. Podemos usar esse termo. A gente fala bastante disso, né? Sim, dessa parte do metro quadrado. É muito comum, né? A primeira coisa que acontece, né? O telefone toca. E quanto custa um projeto? Quanto custa o metro quadrado da obra? Nossa, pode ser de A a Z. Sim. Porque a gente não entende o que aquele cliente quer, o que ele deseja, qual é o espaço, né? O que vai significar aquela obra, né? Sei lá, tem obra que você tem que agregar equipamentos que custam algumas centenas de milhares de reais. E o metro quadrado vai lá para cima, O metro quadrado vai lá em cima, mas a obra é uma obra mais curta. Então, ao final, isso se estabelece numa média, né? Então, é um fator importante. Sim. É fundamental essa primeira etapa que nós gravamos, né? Que nós começamos a prosa, ela traz esse entendimento. Ela traz a ideia dessa clareza, né? Porque é fundamental que o interessado em construir e reformar, né, o cliente, o gestor de obra tem que ter essa clareza, né? A equipe executiva tem que ter essa clareza. Em níveis diferentes, mas ela tem que ter essa clareza, né? Desde o executor propriamente dito, o pedreiro, por exemplo, ele tem que ter a clareza de que tomar a decisão de pedir uma massada de argamassa para reboco, por exemplo, numa obra que fecha o dia às 5 da tarde e às 4h30 ele pede uma massada de reboco, né? Ele vai jogar aquilo fora, porque ele não vai executar aquela atividade de maneira completa. Ele pediu uma quantidade de material que ele não vai conseguir usar em 30 minutos. Sim. E a coisa toda escapou e aquilo passou a entrar na conta da inviabilidade. Ou seja, aquele pequeno detalhe jogou fora tempo, material, né? Jogou fora um determinado planejamento que já tinha uma situação incorrida.
e vai gerar uma série de danos na frente. Aquele material que ele usou antecipadamente vai faltar no final da semana se você não prestar atenção. Então, aquela atividade poderia ter sido melhor planejada, talvez, né? Ou ele poderia ter executado uma outra atividade que não gerasse desperdício e ele antecipasse para o dia seguinte, para o né? dia seguinte, antecipasse aquele planejamento de alguma maneira, ou até atrasasse aquele planejamento dentro da semana, mas para evitar que isso acontecesse. Todo esse infortuito, ele precisa estar associado ao terceiro item, que são as restrições, que é esse conhecimento global. Porque isso é fundamental de partida, para explicar o restante. O cliente, de uma maneira geral, ele não tem essa clareza desde o princípio, né? Ele entra achando que eu acho que vai dar certo. Eu acho que eu tenho tanto de dinheiro. Uhum. Eu acho que vai custar e eu vou conseguir entregar essa frente. Sim. Essa composição do eu acho que não funciona para nada, muito menos para a obra, né? Eu acho que eu vou viajar amanhã sem pegar dinheiro, sem ter a passagem de ônibus, de avião. Sem saber para onde vai. Sem saber para onde vou. E vou chegar amanhã mesmo, mas também não sei para onde eu estou indo, né? Nem sei quanto custa. Nem sei quanto custa, não sei onde eu vou dormir se eu chegar atrasado, mas eu vou chegar atrasado aonde se eu não sei para onde estou indo? Mas eu acho que vai ter um hotel lá. Eu acho que vai ter um hotel lá. E quantas vezes essa possibilidade pode acontecer, né? Sim. Outro dia, numa viagem nossa, a gente sabia que os postos e os restaurantes de estrada, eles fecham às 11 horas da noite, né? Sim. Ou seja, você sabe que no percurso que você está fazendo, se você sair em um determinado horário e passar num determinado horário, você não consegue tomar nenhuma xícara de café na estrada. Sim. Né? Você consegue abastecer, porque tem postos 24 horas. Mas não consegue. Mas são comer. específicos, então você tem que sair planejado. Você vai sair abastecido, você vai comer alguma coisa antes, ou vai deixar para comer só a hora que você chegar no seu destino, porque lá no seu destino você tem já um planejamento associado a isso. Mas se você sai sem conhecer, você vai ficar caçando as coisas. É a mesma coisa na obra, né? A mesma coisa na obra. Se você começa sem saber, você vai caçar as coisas também, de um modo geral, né? Então, entender a questão dos prazos, né? Que obra não é, ou nada relacionado a planejamento, pode ser entendido como pastelaria, né? Eu quero um pastel, jogou ali, está pronto. Mas se você olhar a fundo, a massa do pastel, ela precisou começar a ser preparada e ela teve que ser manipulada durante 72 horas para ela chegar efetivamente no ponto de você montar o pastel e poder vender o pastel, né? E você tem o recheio, você tem uma série de coisas aí no meio do caminho. Se o óleo estiver ruim, se o óleo estiver frio, né? Tudo isso é planejamento. Você tem que acender antes, você tem que usar um óleo de qualidade, porque senão o resultado não vai ser bom, mesmo que a sua massa seja boa. Tudo tem que planejar, né? Tudo está associado a planejamento e todo planejamento está associado às interveniências que envolvem o custo e a clareza do custo, as interveniências que envolvem o tempo e a clareza dos tempos. Tem coisa que você vai ter que começar lá atrás, antes da obra, né? Sim. Como os projetos, como entender custo, tempo e restrições, né? Tem coisa que você vai estar mais à frente, muito próximo da obra. Então, começar uma obra sem um orçamento na ponta do lápis, um chamado orçamento executivo, vai trazer algumas surpresas durante a obra, mas não pode ser dito amanhã que você não sabia. Ou seja, aquilo que eu não sei na obra, eu só não sei porque eu não olhei, né? Isso é fato. Ou alguém não falou. Ou eu achei que e não fui atrás.
não busquei um conhecimento maior, não coloquei um gestor de obra para operar esse olhar do aquilo que eu não sei, né? Então, entender essa base é fundamental. Tenha clareza de que os tempos precisam ser estabelecidos e pré-estabelecidos de antemão. Às vezes você precisa de uma obra muito rápida e essa informação vai trazer para o interlocutor do outro lado, nós aqui, a mecânica de que nós precisamos entregar uma obra muito rápida. Então, qual a tecnologia vai permitir que essa obra seja executada nesse prazo solicitado? Primeira questão. E junto a ela, você ter clareza de que você precisa de uma obra muito rápida, nós deixarmos o mais transparente possível que essas intervenções de tecnologia vão trazer um custo diferente para a sua obra. Sim. Então, obra não é metro quadrado da hora que ela começa, né? Obra é planejamento na hora que ela começa. É orçamento na hora que ela começa, né? Uma casa ou um escritório, não importa o que seja, mas se eu aumentar o número de banheiros, eu aumento o custo da obra. Sim. E mesmo que o banheiro custe menos porque ele tem menor tamanho em metro quadrado, como se coloca, né? Um banheiro pode chegar a custar 2 a 3 vezes mais a média do metro quadrado de uma obra toda. Então, se numa sala você está gastando R$4.000 no metro quadrado, num banheiro provavelmente você vai gastar 8, 10. Hidráulica, elétrica. Impermeabilização, louças, né? Iluminação diferenciada, sistemas de aquecimento, porque você olha um banheiro e você olha uma coisa pronta. Sim, tem um monte de coisa por mas trás. Tudo que está por trás e tudo que está por trás do que está por trás, né? Porque a água precisa chegar ali, então você tem sistemas de bombeamento, sistemas de alimentação de água fria, alimentação de água quente, pressurização, se você quer mais entrega, controle, né? Sistemas de aquecimento, né? Aquecimento solar, aquecimento elétrico, aquecimento híbrido, aquecimento a gás. Ou seja, tem tanta coisa associada àquela entrega que quando você olha propriamente, eu tenho um banheiro, Parece né? tão simples, né? Parece tão simples, mas um banheiro não funciona sem uma demasia de equipamentos e de uma infraestrutura. E tudo aquilo está associado a ter um banheiro. Se eu não tenho um banheiro, eu vou ter muito menos necessidade de atender a essas questões. Né? Então, essa criticidade, esse entendimento, ele traz essa clareza relacionada a tempo, a dinheiro e as restrições envolvidas, né? Que é fundamental ter essa clareza. Muito acontece de antemão quando se compra, por exemplo, um apartamento e se deseja fazer uma determinada modificação naquele apartamento quando você está comprando. E aí, às vezes, você está comprando, mas você não olhou o sistema construtivo daquele apartamento. Ele te restringe. Você não pode quebrar determinadas áreas, você não pode abrir ou unir determinadas áreas, porque o sistema estrutural, o sistema construtivo, a forma que ele foi executado, aonde passam as infraestruturas de elétrica e de águas que são comuns ao condomínio, né? Todo esse tipo de interferência são restrições que podem ser antevistas antes da compra. Quando elas são vistas somente depois, muitas vezes você pode chegar a comprar um terreno que é inapropriado para aquilo que você deseja, ou é inapropriado para o custo e para o que você deseja investir naquela obra. Então, às vezes você compra um terreno em que você deseja, por exemplo, investir na obra inteira, não vou dizer o que é esse né? Mas poderia ser, por exemplo, 1 milhão, como exemplo, mas o seu terreno vai gastar 500 mil para existir. A sua obra já passou a ser inviável,
Porque você vai ter que gastar 500 mil reais enterrados. Sim. E que você não vai ver nunca, mas para que a sua obra possa existir, para que ela possa estar ali alocada num terreno em declive ou num terreno em aclive, você vai ter tanta intervenção entre movimentação de terra, fundação profunda, impermeabilização, né? Cuidados com o sistema de drenagem, que vão gerar manutenção, você vai ter tanta interveniência naquela condição que as restrições inviabilizam o seu desejo. Sim. E elas poderiam ser vistas antes, né? Mas a ideia principal é entender esses intervenientes iniciais para então poder enxergar os próximos passos com maior clareza. Então, clareza de custos, clareza de tempo, clareza de restrições, e restrições podem trazer oportunidades e vão permitir que você analise riscos e tome essas decisões antecipadamente, né? Vão então permitir que você comece efetivamente o real assunto, o desenvolvimento do seu projeto, o desenvolvimento que vai levar à sua construção ou à sua reforma, né? A etapa desenvolvimento ela está associada ao todo e às informações transcritas, ou seja, tudo que você deseja associado a prazo, custo e restrições e que ficaram claras lá atrás, elas vão ser traduzidas em projetos, né? Um projeto de arquitetura, ele precisa dessas informações. O projeto de arquitetura, ele tem que nascer com o conhecimento de causa, principalmente dos custos, do tempo e das restrições, né? Porque muitas vezes uma restrição é o dinheiro que você não tem. E o desejo que você tem de realizar aquela obra tão bonita, tão bacana, que você viu numa revista, ou que você viu numa mostra de arquitetura, ou que você viu num filme, né? Esse desejo te traz aquela vontade e você fala, cara, eu quero para o meu escritório aquela mesa de reunião com aquelas cadeiras, né? E realmente, aquela mesa de reunião com aquelas cadeiras traz um resultado não só no desenho, traz um resultado na operação da tua equipe, né? Uma cadeira devidamente ergonômica, que entrega conforto, ela entrega posicionamento, ela entrega produtividade para a sua equipe. Muito maior, né? Conforto. A sua equipe trabalha com conforto, sem ter dor nas costas, bem assentada, bem preparada, ela se sente potencialmente e fica potencialmente melhor. Então, até que ponto uma boa cadeira para o seu escritório é cara? Esse olhar é extremamente complicado, né? E você tem restrições, depende do tamanho do seu escritório. Mesmo que você ache ela cara, né? Você vai ter fiscalização de trabalho e essa fiscalização vai pegar pela cadeira inapropriada que o seu funcionário e que a sua equipe está trabalhando e você intrinsecamente não está enxergando que quando você investiu menos no valor do equipamento que a tua equipe está utilizando, que envolve ergonomia, você, independente da fiscalização... Vai ter uma produção menor também, né? Você vai ter uma produção menor, então a tua equipe vai estar custando mesmo, mas gerando menos. Sim, vai levantar mais, porque precisa andar, porque está com dor, vai ter que se movimentar, depois vai sentar de novo. Menor produtividade, e você vai ter um gasto a maior com o tratamento de saúde da tua equipe. Então, a gente às vezes não olha, mas uma boa solução em projeto, partindo do contexto como um todo, olhando desde o princípio aquela base fundamental, né?
que é olhar sempre a questão do tempo, do custo e das restrições, essa ferramenta-chave vai permitir que o seu projeto seja desenvolvido e entregue para você com a maior clareza e transparência possível. E de maneira que ele atenda aquilo que você precisa, equalizando, né? O chamado e a grande diferença que a gente vê muitas vezes na questão do quanto a obra custa, ela está nessa questão da clareza que vem de você, cliente, para nós, mas da nossa função de deixar claro para você essa necessidade da melhor forma possível, para que a gente possa ter em mãos as ferramentas que nós precisamos de maneira mais completa para lhe entregar o melhor resultado. Ou seja, um projeto de arquitetura e de interiores, ele demanda de uma quantidade de informação muito grande para que ele possa entregar o melhor e não entregar o eu acho que você vai gostar disso. Ou eu acho que você pode pagar por isso. Não. É projetar sabendo que a viabilidade precisa nascer nesse conceito. É nesse momento que nasce o caminho correto do andamento da obra. Né? O caminho correto do andamento da obra não nasce na hora que a obra começa. A obra tem que começar já com as ferramentas corretas. A obra tem que começar com um projeto bem resolvido, com o desenvolvimento de um projeto bem resolvido. Sim, até nas restrições do projeto em si, né? Você quer abrir um banheiro, não sei se aquela parede não passa uma hidráulica, a gente vai poder mudar ela de lugar também, né? Então, o cliente quer ampliar o banheiro, mas é possível ampliar esse banheiro? Né? O projeto papel aceita, mas e na hora? Exatamente. Você tem que saber antes se realmente aquela parede eu vou poder tirar do lugar, eu vou poder ampliar esse banheiro? O que está passando ali? Né? E aí você cai tem numa questão. Também, então se é uma obra mais antiga, no caso de uma reforma, né? Que é o que você está colocando, existe um detalhe que pouco é feito ainda no Brasil, né? Que é o as-built. Ou seja, após a obra executada, que é pouco comum aqui, é feito sim, mas é pouco comum, né? na proporção de obra que o Brasil tem, as modificações que acontecem na obra, elas deveriam ser registradas e atualizadas em documentos. Sim. E mesmo obras muito grandes, como alguns condomínios, mesmo que antigos, eles podem até ter esse documento original, mas ele não está mais com aquele proprietário que o primeiro vendeu para o segundo, mas não passou o documento, que já modificou e que também não foi registrado, e aquilo vai dando sequência. Sim. E aí, quando você entra, você precisa realizar um as-built. Você precisa realizar pequenas intervenções na obra antes dela começar, para que você entenda aonde você tem as interveniências, aonde eu tenho um pilar, aonde está, até onde vai esse pilar, qual é o tamanho dele, aonde está a viga, aqui é laje assim, aqui é laje assado, olha, aqui eu tenho a tubulação de águas pluviais, que são as águas de chuva, aqui eu tenho uma elétrica que desce passando por todos os andares. Sim, aqui sabe antes de quebrar, né? Porque você começar a quebrar e encontrar tudo isso, olha o gasto que já teve. Exatamente, aí você tem as surpresas de obra, que acontecem muito mais comumente em reformas, mas elas poderiam ser evitadas. E um gasto também, né? Um gasto elas poderiam ser evitadas, né? Se todo mundo fizesse, por exemplo, o que a gente propõe e executa, né, nos nossos trabalhos, que é o antes de entrar com uma pequena intervenção. Sim, né? Um custo bem com menor. Um custo muito menor. Tem custo? Tem custo. Sim, tem custo porque vai envolver equipe, trabalho. É uma pequena obra, mas é uma obra que vai detectar todos os pontos de interveniência e de compatibilização que você precisa ter do que eu acho que aqui passa alguma coisa. Sim. Não, você abre e descobre. Você vai, por experiência, notar que você tem uma área X dentro de uma cozinha, dentro de um
banheiro, dentro de um refeitório, dentro de um banheiro de serviço que envolva um escritório, que são volumes maiores. Então, isso faz parte desse desenvolvimento do projeto, né? Para que você tenha ferramentas de antecipação a problemas que você vai enxergar lá na frente. E até para desenvolver o projeto também, né? Porque você Fundamental. sabendo das restrições, você sabe que aquele projeto vai ter algumas mudanças já ali na hora de executar o projeto, né? Fundamental. Antes do executivo, na verdade. Exatamente. Né? Que faz parte do levantamento de campo, né? Sim. Quando a gente vai desenvolver e tem todas as informações antevistas, né? Entre custo, entre prazos e entre restrições, e a gente então está contratado para desenvolver e para seguir em frente, o levantamento de campo está envolvido, conforme a complexidade daquela obra, está envolvido nele ter essas informações antevistas para que você possa planejar arquitetura com interiores, não importa a área da sua obra, se interiores, se reforma, se construção, se comercial, se residencial, se industrial, mas antever, antecipar essa frente, e associado a esse entendimento, você então vai poder desenvolver os complementares de engenharia, né, que está junto com isso. E são importantíssimos, né? Porque senão você não consegue também executar. Exatamente. Então, instalações, estrutura, né, instalações. Quando é reforma, algumas vezes tem estrutura, mas quando é construção, a estrutura vem primeiro junto e caminha junto com instalações, porque a parte de esgoto, de água, de entrada de elétrica, etc., todas elas vão encontrar com a estrutura de alguma maneira, porque elas têm que chegar na obra, né? Então, as instalações de elétrica, esgoto, automação, iluminação, incêndio, alarmes, sistemas de segurança, sistemas fechados de detecção, né? Nossa, quantidade. Ar-condicionado. Assim, né? E tudo isso é complementar, né? É um projeto complementar. Ar-condicionado, né? Aquecimento de piso, né? Água quente, pressurização. É uma gama de informações. Projeto de impermeabilização é muito pouco usual, a gente vê muito pouco. Mas ele é muito importante, ele é um documento que precisa estar na obra, porque a gente vai olhar e o que você vê de critérios para a impermeabilização, muitas vezes eles ficam vagos, eles ficam para serem decididos na obra. E aí aquela técnica, aquela ferramenta, aquele material, ele não era o apropriado para aquela obra, né? Quantas vezes a gente já passou por situações onde, eu impermeabilizei, aí você chega lá para avaliar e o material, aí registraram o material, você fala, poxa, legal, e aí você vai olhar e a escolha do material de impermeabilização, ela foi, infelizmente, equivocada, porque se escolheu um material para impermeabilização, mas não se olhou a boa técnica. Ele é um material de impermeabilização, é esse que eu achei. Aí você vai olhar e comprou o mais barato. E o mais barato era para materiais enterrados e sempre completos de água. Então, material de impermeabilização para áreas inundadas continuamente. Piscinas, né? Caixas d'água, reservatórios, cisternas. E aí você coloca ele num banheiro, que você vai molhar 2 vezes no dia, na área do box, né? A tendência é o que? Esse material funciona no princípio, né? Passado alguns anos, ou até um pouco antes de alguns anos, ele começa a apresentar problema, mas ele não te mostrou o problema ainda, porque você não enxerga, ele está enterrado. E aí o problema vai aparecer só depois do tempo de garantia do material. Aí não tem mais o que fazer. Aí acabou a garantia, a escolha, mesmo que tenha sido equivocada lá atrás, ela foi tomada com base num não projeto,
num não olhar crítico, sem avaliar os riscos que envolvem a obra durante o período de uso da obra. Então, escolhas equivocadas na parte de projeto, se é que foram escolhidas, infelizmente, porque cada vez menos a gente nota projetos sendo contratados, infelizmente. Cada vez mais a ideia é: eu acho que vai dar certo e faz assim. É simples. Né? Constrói assim. Faz assim, quebra ali. Né? Eu não preciso contratar ninguém para fazer isso. Quebra ali, pedreiro. Ok, o pedreiro vai lá e quebra. Ele sabe quebrar. Ele sabe refazer. Mas ele vai ter muito retrabalho. Ele vai ter que adivinhar muita coisa. E aí, aquele valor que ele te contou quando ele começou a obra vai dar errado. Sim. E vai ter dinheiro no meio do caminho. Já vai dar errado, porque não tem um projeto. Ele vai ter que adivinhar durante a obra. Então, a gente cada vez mais ouve as pessoas falando, né, sobre essa questão, que é um dos pontos, né, que envolve a questão do planejamento do pós-projeto. Ou seja, os projetos vão entregar para você um máximo de interveniências que são vistas e analisadas durante o desenvolvimento. Elas são validadas. E aí, essa entrega, ela compatibiliza as necessidades. Então, ela vai cruzar os projetos de engenharia executados e eles vão olhar e falar assim: poxa, mas aqui, como é que eu vou passar um cano de água junto com um cano de elétrica? Não tem espaço, não dá. Né? Como é que eu faço? Não, nossa, colocaram um sistema elétrico embaixo do box. Né? Não, tá errado, não pode. Quando você cruza essas informações, quando você compatibiliza, nossa, olha, fizeram uma área de reservatório para a caixa d'água e ela não cabe. Né? Então, não é que ela não cabe, ela até cabe, mas a portinha está menor. E já está tudo executado, está tudo pronto, vou ter que quebrar para entrar. Não tem como, né? Então é assim, a portinha ou ela devia ter sido projetada maior para entrar o material pós-construído, se essa seria a decisão, ou, na questão da portinha, nós teríamos uma variabilidade menor, né? E estabelecer que aquele sistema hidráulico teria que entrar na obra antes de fechar. Sim. Com um olhar muito acirrado e já entendendo que essa escolha pode e poderia levar a um futuro próximo a ter que executar uma obra para tirar aquela caixa d'água quando você precisasse trocar a caixa d'água. Tá? Então, mas seriam decisões que você está tomando aqui atrás. São olhares e análises críticas que a gente executa ainda enquanto projeto. Você está olhando e fala: poxa, essa porta não passa uma geladeira. Né? Como é que eu posso colocar na cozinha uma porta pequenininha? Né? A porta é menor, por causa mas então a geladeira entra pela porta da sala. Ok, então a porta da sala é maior. Mas foi tomada uma decisão. Sim. E não tomar a decisão de colocar as portas e aí de repente a porta não passa na geladeira e você então tem um custo A maior, porque você tem que chamar a assistência técnica para desmontar a geladeira. Sim. A hora que ela chega na sua casa. E muitas vezes você não chama. E aí a tua equipe que está lá, você fala com o pedreiro: não, chamar assistência técnica, isso custa muito. Uma geladeira no lugar. Só para colocar a geladeira no lugar? Não, desmonta aí. Aí o cara desmonta a geladeira, ou se ele conseguir montar a geladeira de novo, você perdeu a garantia. Porque não foi uma equipe preparada. E aí você tem uma surpresa com a tua geladeira 3 meses depois, 4 meses depois. Ah, tem garantia. E aí a equipe vai olhar e a geladeira foi manipulada de maneira incorreta. Perdeu a garantia. Foi o pedreiro, foi o ajudante de pedreiro e você perdeu a garantia. Sim. Ou seja, uma tomada de decisão que
poderia ter sido evitada lá atrás. Lá no projeto, né? Com o desenvolvimento de uma porta que permitisse que a sua geladeira entrasse na sua casa. Por isso a importância do projeto. E tudo que você quer colocar dentro da sua casa, pelo menos que você O de tenha uma interiores, ideia, por isso... pelo menos uma ideia para você poder... Por isso fazer interiores o projeto. tem que andar com arquitetura. Sim, porque você tem que saber, pelo menos uma ideia do que eu vou querer na minha casa. Interiores... Para você poder fazer o projeto. Ah. Né? Que aí o projeto de interiores vai estar associado à execução também dessa obra. Total. Né? Total, né? Aonde vai essa TV? Uhum. Né? Sim. Poxa, eu queria pôr a TV aqui. Legal, no projeto você sabe. Na prática você não sabe. Então, como é que eu chego à antena aqui? Como é que eu chego à internet aqui? Como é que eu chego à elétrica que vai atender essa TV? Ah, mas eu não quero os equipamentos aqui. Eu quero os equipamentos lá, do outro lado. Né? Como é aqui, a TV está aqui, os cabos estão associados e interligados e eles estão conectados a equipamentos do outro lado. Ah, mas como é que a gente não vê isso? Isso é planejamento. Né? Isso já no projeto lá atrás. Senão a gente vai ver um monte de coisa pendurada para tudo quanto é lado. Uhum. Né? Então, por exemplo, o estúdio é montado dentro de um ambiente onde atrás dessas cortinas, né, que fazem parte do contexto do estúdio de forma acústica e permitindo iluminação adequada, nós temos vidro, porque estamos dentro de um conjunto comercial onde praticamente que todo o entorno é realizado com vidro, né? Então eu não posso furar vidro para pendurar a televisão. Então a tela é pendurada num suporte, um suporte que está associado à mobilidade, né? Porque eu não posso pendurar, não posso quebrar o vidro, nem criar uma situação, nem fechar. Então eu tenho algumas limitações, são restrições. Ah, eu posso fazer uma parede falsa aqui. Não, aqui eu não posso porque aqui é vidro. Eu poderia fazer numa outra área que separa os estúdios. Uhum. E aí lá eu poderia ter as televisões penduradas nessas paredes construídas. Mas tudo isso está onde? No projeto. Sim. Se eu tiver que tomar essa decisão aqui, na hora que chegar, e aí chegou e eu vou pendurar a televisão aonde? Nossa, não tem o suporte. Não tem nem o cabo passado, nem a tomada. Exatamente. Você não me falou antes. Não, mas tinha que ter falado. E aí o estúdio que poderia estar pronto e funcional naquela semana, ele vai precisar de mais 2 semanas sem operar, mais 2 semanas pagando aluguel, pagando custo de equipe, tendo que comprar material que não estava previsto, né? Tendo que esperar e não entrar em operação antes da hora, na hora planejada. Aí você estourou o orçamento, porque não estava previsto, mas podia ter sido previsto. Sim. Né? Você estourou no prazo, deixou de faturar, perdeu dinheiro. Eu não sabia. Não é eu não sabia. Eu não vi. Eu não planejei. Uhum. Todo esse contexto da parte dessa análise projetual vai entregar, junto ao desenvolvimento, as etapas que se preparam para o planejamento. Então, todo esse contexto vai entregar para a gente quantitativos. Sim. Nós vamos saber quais são as etapas, quais são os serviços, quais são os materiais. Quantidade de materiais, né? Quais são as quantidades, quais são as restrições, né? Tem material que eu vou ter que comprar fora do Brasil e ele leva 120 dias para chegar, por exemplo. Ou não. O fornecedor tem um estoque e esse estoque atende a gente. Ok. Mas o estoque não é muito grande. Então vamos antecipar a compra desse material? Qual é o critério? Então, e você através disso tem uma viabilidade mais associada, porque agora você vai enxergar a obra mais na ponta do lápis. Como um todo, né? A obra como um todo mais na ponta do lápis. Sim. Né? Todos os intervenientes. Não, aqui eu preciso de um elevador pneumático que vai permitir que eu trabalhe do lado de fora da fachada desse escritório e realize, porque eu não tenho espaço para montar um andaime fachadeiro, porque está muito próximo de uma determinada área, ou então eu preciso
ganhar agilidade e montar andaime, desmontar andaime, montar andaime, desmontar andaime, gera um custo a menor em termos de viabilidade, pensando no andaime, mas gera um custo de perda de tempo monstruoso. Eu perco muita produtividade. Então, eu vou investir um pouco mais num sistema pantográfico de andaime móvel, né? Eletrônico, mecânico. Consigo trabalhar com segurança e com velocidade. Tudo isso está associado ao desenvolvimento do projeto. No projeto, tudo isso é mostrado. Você enxerga lá, antes da obra. Né? Então, uma grande gafe, infelizmente, é durante a obra a gente olhar e falar que a culpa a baixa produtividade é da equipe. Toda a equipe tem limite. E às vezes a baixa produtividade, ela está associada a esse limite, sim. Né? Você pode, por exemplo, pegar uma equipe não treinada e fazer com que ela execute um serviço que ela nunca fez. Ok, é viável? Sim, é viável. Né? Mas é uma escolha que muitas vezes ela cabe ser tomada lá atrás, na maioria das vezes. Lá atrás, você olhando o projeto, você fala, não, eu preciso de uma equipe especializada que monte esse sistema. Não, aqui eu consigo trabalhar com a mesma equipe que já está na obra. Você coloca a equipe que não é especializada, você ensina na hora, mas ela vai ter um prazo maior para entregar isso também, né? Sim, você planeja isso. Pouco gasto maior. Você planeja isso durante o período da obra. Você vai ter um gasto maior, porque você vai ter ali um tempo maior para estar executando, né? Você tem um tempo maior e você tem um maior interveniente da não especialização nesse caso. Né? A margem de erro é muito maior. E às vezes o produto que você está mexendo, a mecânica que você está trabalhando, o que você vai instalar, custa tão caro que essa margem de erro não compensa. Com certeza. Porque aí a perda de uma peça, a quebra de uma peça, a instalação errada e o retrabalho de ter que arrumar aquilo, né, vai acabar fazendo com que você tenha que contratar uma equipe especializada para corrigir o que a equipe não especializada fez. Sim, e sai muito mais caro, né? Exatamente. E aí, contratado antes. E com o projeto bem desenvolvido, as etapas da obra, né, a chamada EAP, que é a estrutura analítica do projeto, ela vai permitir que você ali olhe e fale, não, eu preciso de uma equipe X, de uma equipe Y, de uma equipe Z. E essas equipes vão trabalhar juntas durante um período, e a equipe A, B e D vai entrar durante o outro período. Né? Porque a obra é isso. Obra é um conjunto de partes que se associam e se transformam. Um saco de cimento entra na obra e sai vazio. Porque ele foi transformado em alguma coisa. Ele foi transformado em argamassa, ele foi transformado em concreto. É um dia a dia de transformação de coisas. Né? Transformação de materiais, transformação de planejamento. Não adianta um super projeto e a falta do dia a dia no planejamento. Então esse segundo passo com todos os projetos, que seria o quinto passo primordial, envolve esse fundo, que é analisar os projetos, entender toda a base de análise e de estrutura analítica daquele projeto, tirar daquela estrutura tudo que contempla o planejamento. Né? Entendam uma coisa que é muito importante, ela está relacionada diretamente. Planejamento não é cronograma. O cronograma é parte do planejamento. Sim. As pessoas podem confundir, né? Exatamente. Muitas vezes a gente olha e fala, minha obra tem cronograma. E sim, tem cronograma. Né? Que legal. Mas cadê o orçamento executivo? Não, tem uma ideia. Não, uma ideia já não é um orçamento executivo. Então, o seu cronograma já ruiu. Porque o cronograma está associado ao orçamento executivo. Quando vai entregar, né? Se você tem dinheiro para ter todas aquelas equipes ao mesmo tempo, né? Tem obra que pode ser executada em 6 meses, mas ela precisa estar diluída em 1 ano e meio.
porque o fluxo de caixa não permite que ela seja executada em 6 meses. Ok. Está errado? Não, não está errado. Mas foi planejado. O que estaria errado? Estaria errado você dizer que vai executar em 6 meses... E demora 1 ano e meio. E vai demorar 1 ano e meio. Já está errado. Tá. Mas você tem como antever isso. Você tem como olhar e falar, isso aqui acontece de 6 meses a 1 ano e meio. Você tem disponibilidade para realizar em 6 meses? O fluxo de caixa permite? Sim. Você vai ter tranquilidade de desembolsar em 6 meses um planejamento que na sua cabeça está tranquilo em 1 ano e meio? Tem isso também, né? Eu tenho dinheiro aplicado, mas eu não quero desaplicar. Então é uma obra de 1 ano e meio. Eu não tenho dinheiro, eu preciso captar o dinheiro. Então é uma obra de 2 anos, não é uma obra de 1 ano e meio. Porque a realidade, ela vai precisar ser ajustada. Então tudo isso está associado ao planejamento. E muitas vezes a questão dessa transparência de entender que cronograma não é planejamento, e sim parte do planejamento, é fundamental entre as questões do que entender antes de construir e reformar, né? Ter somente um cronograma é ter um documento importante que vai lhe dar a luz ao teu percurso. Mas ter um cronograma e não ter uma gestão, não ter um dia a dia, não ter um controle, não monitorar, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Vai ficar ali na parede só. Ter um orçamento que seja ele no meio do caminho, né? Um pré-orçamento. Ainda não é um orçamento executivo porque você não realizou um projeto executivo. Sim. Porque o orçamento executivo, ele só existe se todos os projetos forem executivos. Sim. Não tem como, né? Senão você vai estar tentando adivinhar. O projeto de arquitetura completo, sem o projeto executivo, ele vai lhe entregar uma assertividade monstruosa. Mas ainda assim não é um projeto executivo. Só o projeto de arquitetura, sem os projetos complementares, você não tem um projeto executivo. Você tem um projeto que está pela metade. Sim. É possível orçar um projeto pela metade? Sem dúvida nenhuma, é possível orçar. Mas as incertezas são maiores. Então o seu risco aumenta. Sim. E ele precisa entrar na conta. Ele precisa entrar na conta. Quando você tem a gestão integrada no processo, você olha e você pode antever os riscos. E você pode antever oportunidades, que são... Uma obra não é só composta de riscos, ela também é composta de oportunidades. Você nota a oportunidade de mudar a tecnologia e acelerar o processo. Porque o cliente autorizou, porque o cliente permite, porque o cliente tem aquela condição. Né? Ou você nota a oportunidade de melhorar a equipe, trazendo uma outra equipe que pode executar aquilo com maior produtividade, porque a expertise deles é maior. E o custo não é tão maior, mas como eles vão reduzir o tempo, o teu valor fica dentro do mesmo elas por elas. Né? O que você executaria em 20 dias, uma equipe pró que só faz aquilo, vai executar em 10. Ela vai custar menos dentro do contexto. Né? E vai realizar mais. E não é que a outra não ia executar ou estava errado. Não, ela ia, mas o seu risco é maior. A margem de erro é maior. O prazo aumenta. O prazo aumenta. O 20 dias pode virar 25. A perda de material pode acontecer. Sim. Então, essa associação, desenvolvimento, planejamento, são as pernas da obra. Ou seja, para que a sua obra ande de uma maneira coordenada e ela siga o rumo que foi objetivado, né? Aonde eu quero chegar, tudo isso sai desse contexto anterior do entender as bases, custo, prazo e restrições, trazer isso para dentro do
plano desenvolvimento, desenvolver a obra para enxergar ela como um todo, e desse desenvolvimento, então, tirar o planejamento. Ou seja, a análise e a visão de todos os serviços, entender todos os materiais necessários, e em cada tempo desse momento de cada serviço, aonde ele entra, como eles se conectam, como eles podem trabalhar juntos, ou como eles são dependentes um do outro. Então, eu não posso levantar uma alvenaria sem ter uma fundação. Sim. Então, a equipe 1 pode até ser a mesma equipe de alvenaria, mas ela vai ter que executar a fundação primeiro. E eu não posso executar a fundação sem preparar a base. É interligado, né? Um puxa o outro. São coisas interligadas. Mas ao mesmo tempo que eu estou executando a fundação, eu posso executar infraestruturas de base. Eu já posso, tendo os projetos determinados, né, colocar junto uma equipe de hidráulica que vai estar trazendo as entradas e saídas de águas e esgotos. Sim. Eu posso colocar junto uma equipe prévia de infraestrutura de elétrica, que já vai estar trazendo a base das instalações, a entrada de energia, as saídas de aterramento, as interconexões para equipamentos, a entrada de dados. Né? Isso é uma boa gestão, né? Isso gerido. Sim, porque se o cliente fazer sozinho, ele não vai saber a hora Isso que ele solto, vai entrar. isso solto, você vai ter aquela coisa de que na hora que as paredes estão levantando e já está coberto, vai falar, por onde passa a entrada de elétrica mesmo? E aí vai virar aquela loucura. Nossa, tinha que ter feito. E aí você tem que quebrar, e aí você vai quebrar a fundação, e aí você vai romper impermeabilização, e aí ninguém vai anotar isso. Isso vai ficar a Deus do Ará, ou vai ficar solto, vai ficar uma informação que ninguém vai lembrar. Depois amanhã vai dar problema. Nossa, não sei o que está acontecendo isso, né? Passado algum tempo, as paredes começam a estourar de umidade numa área elétrica, onde você poderia e deveria ter feito de uma determinada outra maneira. E você vai olhar e falar, nossa, mas por que aqui está entrando água? Né? Por que está molhando? Por que está úmida a minha parede? Sim. Porque a tua impermeabilização foi feita lá atrás. E aí, quando você quebrou a parede, quebrou a base da fundação... Nossa, por que a minha parede está rachando daquele lado? Ninguém vai lembrar naquele momento. O que foi feito lá atrás, né? Não vai achar o pedreiro que executou. Sim. Né? E se achar, ele não vai lembrar. Ou se ele lembrar, ele vai falar, pô, doutor, você pediu para fazer a elétrica quando a casa estava pronta. E eu fiz. Eu tinha que dar um jeito de resolver. Mas você não me contou que estava errado. Mas como é que ia fazer? A casa ia ficar sem luz? Pois é. Né? Não ia chegar água? Como é que ia sair o esgoto? Eu tinha que quebrar. E acontece, né? Mas por que você não passou por baixo da fundação? Ah, doutor, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E quando eu passei o orçamento, você falou, não, tá caro demais. E essa clareza nasceu lá atrás. E aí vem a questão de um fator que não pode estar desassociado, e na maioria das vezes ele está. Né? Ou seja, eu tenho um projeto, mas não sigo. É um problema. E que problema? Eu tenho um projeto e tenho um cronograma, mas ficou só um cronograma, ele está colado na parede. Você chega lá, a obra está andando há 3 meses e a última data do cronograma é 3 meses atrás. Não adianta nada também. E o orçamento está estourado e o prazo não está andando. Ou seja, o andamento e o dia a dia estão diretamente associados a um olhar do final da obra, objetivo, fim, para o início da obra. Né? Uma obra nasce correta se lá no princípio você olhar lá no final e entendendo todos esses pormenores. Todos os processos, né? De trás para frente. De trás para frente. E, ao mesmo tempo, estar nela o dia a dia. É fundamental, né? Estar nela o dia a dia. Porque ela vai ter intervenientes no meio do caminho. É o que a gente fala, uma boa gestão. Uma boa gestão. Né?
Gerenciamento é estar no controle daquilo que é possível controlar. Ou seja, não controlo o tempo. Estou numa região de muitas chuvas. Ok, vamos cobrir uma parte da obra para executar e trabalhar da melhor maneira possível. É possível, né? Vamos trabalhar com um sistema de cobertura móvel, com barracas modulares, que hoje tem barracas interessantes com 8x8, 4x4, 6x6, e você mobiliza uma área menor da sua obra, se ela é uma obra que acontece no tempo. Isso já tem o planejamento, e nisso você não afeta o cronograma também. Você não afeta o cronograma, ou seja, você se previne daquilo que você não controla. Sim. Poxa, mas eu não controlo o caminhão que vai chegar com o material. Tem um risco a maior. Ok, não compra na última hora. Tenha um controle e uma análise processual e uma agenda de compra. Não só uma agenda do andamento da obra, mas uma agenda de compra. Uma verificação do que eu tenho em obra alocado, se eu tenho material para a semana seguinte, ou até para o mês seguinte, dependendo da situação. Você está numa fase, nós temos uma obra em Minas agora que a gente está na fase ainda de preparação das bases, mas já estamos olhando os revestimentos. Sim. Opções de revestimento. Porque a gente tem que tomar essa decisão agora. Tem prazo de entrega. Então exatamente, tem prazo de entrega, tem o tempo de cura dos materiais, tem o tratamento e a impermeabilização que precisam ser feitos e validados. Então, nós temos que tomar essa decisão agora. 40 dias antes, 45 dias antes. A decisão é tomada agora, porque ela está no planejamento. É uma agenda antecipada daquilo que eu preciso comprar antes, porque aquilo não é pastelaria. Eu não chego lá e falo, me dá X metros quadrados de pedra, mais Y metros quadrados daquele revestimento que eu gostei. Aquele revestimento que você gostou está em falta. Pois é. A fábrica parou, deu um problema, e a matéria-prima não está chegando. Você é codependente de processos paralelos que você não controla. Então, antecipe-se a evitar esse tipo de situação, porque é possível. É possível, olhando esse todo, ter uma obra entregue no prazo, no custo, dentro do planejamento e manter o barco no rumo. Obra é isso. Obra é igual sair para viajar. É igual entrar num barco. Não sei quem gosta de barco aí, mas tem um amigo nosso que adora barco, né? Que a gente, aliás, ele tem até um podcast muito bacana. Um podcast não, ele tem um canal no YouTube muito bacana a respeito. Que chama Rumo Certo, e é muito isso, ou seja, você precisa sair para algum lugar com o rumo certo, e você tem que antever isso, você vai entrar no barco já com tudo, provisionado de tudo que você precisa levar, e sabendo que você vai sair do ponto A para o ponto B, e que no caminho você vai ter um mar ruim, você vai ter uma tempestade, um vento que vai desviar você do caminho, mas como você está com um olhar no rumo certo, você vai criar uma condição para que esse tipo de situação que você não controla, permita que logo depois dela você associe e possa trazer o barco para o mesmo rumo e seguir em frente. Então, sim, obra pode ser realizada sem dor de cabeça. Existem ferramentas para isso. Elas estão aí, para serem usadas. Existem especialistas nisso. E eles estão aí para ajudar. E a gestão de obra funciona dessa maneira. Ela é um guarda-chuva desse contexto. Olhar a obra como um todo de maneira antecipada antes da obra.
é um passo primordial. Porque a obra em si, ela tem que estar mastigada. Ela tem que receber as informações necessárias para que ela possa entregar a melhor produtividade possível. Sim. E você, então, evita a tão chamada perda que nós temos de uma maneira geral, né? Uhum. Perda de materiais, perda de tempo, perda de orçamento, né? perda financeira. E eu acho que a maior de todas é o aborrecimento que tudo isso causa. E ele poderia ter sido evitado lá no começo. Sim. Lembra disso. Quando você precisar, quando você for trabalhar e executar a sua obra, reforma, de construção ou reforma, procura sempre entender esses 3 primeiros passos e se associe e esteja guarnecido por uma equipe que possa entregar o melhor para você. Desenvolva um bom projeto dentro da sua necessidade, claro, isso é adaptável, né? E planeje, mas ao mesmo tempo que planeje, traga o planejamento junto da obra no dia a dia. De preferência com um profissional da área, né? De preferência com uma gestão completa. É isso aí. Na prosa de obra de hoje, continuando e buscando entregar para vocês o caminho principal, são as pernas da obra, o que nós mostramos para vocês aqui. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários que esclareceremos. Até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Obrigado. Conta pra gente aí, segue a gente, compartilha dúvidas, que nós estamos aqui para isso. Isso mesmo. Aquele abraço.